Olá, pessoal. É com grande prazer que divulgo essa entrevista, onde falei sobre o meu dicionário A Origem das Palavras, livro com 700 páginas, 700 verbetes em 8 línguas. Fui entrevistado pelo professor Domingos, como ele gosta de ser chamado. Domingos é uma pessoa incrível, não só pela sua grande cultura jurídica, como também pela sua forma muito empática e agradável de como fui tratado. Aliás, aproveito a oportunidade de elogiar a equipe da Rádio Vibe Mundial, pessoa muito simpática e acolhedora. Está no ar, pela Vibe Mundial, o programa Professor Zainag Entrevista. Uma conversa descontraída com personalidades da nossa sociedade, sempre levando conhecimentos sobre os mais variados temas. Programa Professor Zainag Entrevista. Opa, muito boa tarde, meu amigo, muito boa tarde, minha amiga, queridos ouvintes da Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida, os internautas aí que nos acompanham pelo YouTube, ao vivo, os que acompanharão depois a gravação. Estamos aqui de volta toda semana, com a graça de Deus, para a gente bater um papo, né? Que é eu estava comentando aqui com o nosso entrevistado, que é o momento a semana toda ela é abençoada, mas é o meu momento de alegria. Eu digo, vocês querem saber o que é um ser humano feliz? Vai lá na Rádio Mundial, na Avenida Paulista, toda quinta, 13h, porque eu encontro com os meus convidados e com você, que nos escuta, você que nos vê, enfim, né? Nós fazemos aqui um bate-papo de amigos. Bom, hoje eu estou recebendo o Elazier Barbosa, que tem aqui um currículo muito grande, formado pela economia pela PUC de Campinas, pós em administração pela GV, e por aí vai. É palestrante, professor, consultor, e vai embora para ele. Ele tem um livro, que é isso que nós vamos repercutir no nosso bate-papo de hoje, que se chama Dicionário, a Origem das Palavras. Para quem acompanha pelo YouTube, está vendo aqui a capa do livro, né? Tem uma outra edição, acho, né? Não sei se essa foi a última. Não, tem agora, essa daí é física, tem agora virtual. Tem virtual, então entra lá na Amazon e encontra. Isso. Bom, então chega de papo, ele já começou a falar aqui, vamos já conversar, né? Obrigado, Elazier, por você vir aqui falar comigo, com o meu público. Muito feliz de ter você aqui, né? Demorou, mas a gente acertou aí o horário e dia, tá bom? Então, primeiramente, muito obrigado por ter convidado vocês e adorei o seu pessoal todo, mesmo antes de reunião aqui, o pessoal realmente encantador, tá certo? Adorei mesmo, tá? Pessoal muito encantador. Bom, pode falar, você que gosta de microfone. Faz parte da nossa vida o microfone. Rapaz, microfone para quem gosta de falar, microfone e luz de geladeira é uma desgraça. E ele é micro, mas se fosse grande então, hein? Não, imagina, hoje é só acertou para você ficar mais cômodo. Então, sim, eu só tenho a agradecer, né, esse convite e acho que realmente esse ambiente é muito agradável. Vamos ver que a gente pode contribuir dentro de informação a respeito desse livro que tem muitas histórias. Esse livro. Fico feliz, nós chegamos um pouco cedo aqui, né? Ficamos batendo papo, ele conheceu outros 2 comunicadores e o pessoal da rádio, a diretoria. Aqui realmente é um ambiente muito gostoso. Bom, cara, é o seguinte, vamos trabalhar. Em primeiro lugar, né? Já do teu currículo eu falei, você escreve um livro, rapaz, você vai fazer uma pesquisa, um livro com quase 700 páginas, falando a origem das palavras, que não são todas, né? Uma ou outra aqui, você vai falar, vou procurar lá a palavra X e não vai encontrar, mas vai ser meio difícil, né? Primeiro lugar, por que você teve essa ideia, né? Todo mundo pergunta para mim quando sou autor, livro fora do direito, mas do direito, por que você escreveu sobre jogador de futebol? Todo mundo quer saber, por que você foi falar sobre a origem das palavras? É o seguinte, eu mais de 20 anos eu fiz trabalho de consultoria e treinamento numa chamada organização e método, que é uma atividade que foi desenvolvida na Inglaterra há muitos anos, onde você fazia um trabalho de reorganização de uma empresa. Então, grandes empresas, eu fiz trabalho, grandes empresas. Então eu tinha que fazer os manuais, o relatório, fazer o layout, esse processo todo.
E eu fiz vários cursos, mais de uns 10 todos cursos. Foi no Brasil todo. Então eu dava o treinamento. Aí eu percebi o seguinte, que o treinamento é como você ir num restaurante. Tem a parte importante, que é o almoço, e tem a parte interessante, que é a sobremesa. Então eu percebi, o que eu estou falando? Dando importante, a informação técnica para a pessoa. Mas a informação técnica, ela não tem aquele calor, ele é um pouco, às vezes, meio fria e tal, o cara recebe a informação. Aí quando você conta uma historinha diferente, o clima melhora. Porque você vai no dicionário comum, né, da língua portuguesa ou de qualquer língua, ele já explica direto. Exatamente. Então aí eu que é pé? Pé é uma parte do corpo humano que tem 5 dedos, pronto. Não, você explica aqui. Tá. Então eu percebi o seguinte, que eu contava uma historinha sobre a origem das palavras, que não era a ideia do curso, mas apenas para alegrar o pessoal. Porque eu preciso o seguinte, que a pessoa não aprende pelo olhando e faz trabalhando, ele aprende pela boca. Ele fazia, quando ele faz o A e puxa o ar, ele aprendeu. Então, quando você está criando uma estátua ali na mesa, eu mexendo a perna, assim, ele não está aprendendo. Hoje em dia, mexendo no celular, né? No celular. Então, quando você dá um treinamento, existe uma competição intelectual entre você e dando a informação e está recebendo. O cara fala assim, inconscientemente, eu não sabia, por que eu não sei isso aqui antes? Esse cara é metido, é muito arrogante, ele sabe, eu não sei. Então, então você tem que criar um clima que ameniza, que é o rapport, é fazer uma sintonia com quem está aprendendo. E essa historinha ajudava. Mas você foi fazendo, Elaveira, o seguinte, você foi, vou fazer essa palavra aqui, punha lá no computador ou no caderno, sei lá como você arquivava, e deixava quieto. Ou você fez de um fôlego só? Não. Eu ia guardando material de jornal e tal. Pô, eu tinha material para fazer 2 livros eu fiz um só. Então, só para você ter uma ideia. É preguiçoso, né? É preguiçoso. Agora é o seguinte, o meu filho, ele é engenheiro, minha filha é médica. Eu falei, meu filho... Quem que é médica? A sua filha? Minha filha é filha, médica dermatologista aqui em São Paulo. Médica? Doutora Gisele. Dermatologista. Dermatologista? Meu filho está no Canadá, ele é engenheiro de informática lá no Canadá. Então assim, eu falei, quando fizer alguma coisa, faça bem feito. For varrer o chão, varre bem feito. Isso, então eu fiz esse dicionário. Se você pegar meu dicionário e ver com outros dicionários, qual é a diferença? Não é o tamanho em si, é uma coisa que está diferente. Olha no fim de cada palavra, em quantas línguas o verbete é escrito. Vê no fim. Eu vi, por exemplo, aqui, eu abri na palavra... Tá na letra A. Não, mas vou ver essa daqui primeiro, antes de entrar ali. Rapaz, você está falando... Putz, isso aqui, me lasquei que você foi pegar arroba, que é o símbolo. Você veio aqui falando em cada país, só sobre o arroba, África do Sul... E vai embora. Nossa, você é coreano, dinamarquês, esperanto. Aliás, o que é esperanto? Conta para o nosso ouvinte, que é uma língua... Nos anos 80 se falava muito. É uma língua que foi criada para ser neutra. E não deu certo, né? E não funcionou, né? Não deu certo, não funcionou. E porque ninguém vai falar... Porque é o seguinte, qual é a língua que é falada no mundo? Qual é a língua falada no mundo? A língua principal? Acho que é inglês. Por quê? Olha, porque os americanos fizeram um trabalho aí com filme. Por que o latim era importante na Idade Média? Por quê? Por conta dos romanos. Porque os romanos tinham poder militar. Quem tem poder militar, quem tem poder no mundo, essa língua é falada. Tanto assim que a língua francesa, que era da ONU, que era a língua internacional falada, ela foi um pouco desbancada. Aqui no Brasil se falava francês no século XX. Então, foi desbancada por quê? Porque quem tem o poder econômico, a língua manda. Essa que é a ideia. Por isso que não funcionou. Não tinha nenhum poder financeiro militar atrás da língua. E por isso que o americano manda. Também é bem falado. Países que falam a língua que veio do latim. O Brasil, o português é uma delas. Né? O espanhol, entendeu? Espanhol, francês, italiano. E, aliás, essa língua que... Por que nós temos assim as preposições em português e o latim não tem? É a preposição não. Por quê? Porque o romano era meio burro para poder falar o latim direito. Então ele inventou preposição. Ele não conseguia falar aquilo lá. Ele era soldado para matar gente, dar uma espadada no cara. Agora, usar a palavra direitinho não era o caso dele. Crucificar, filho de Deus, essas coisas. Então o pessoal depois, onde ele entrava, ele não queria estar interessado nas ideias dos caras, aquelas religiões, ele queria o dinheiro do imposto quando ele dominava o local. E o pessoal, para poder chegar e ter um resultado, como o pessoal, os romanos, ele aprendia a falar o latim, que fazia parte do esquema, né? E acaba resolvendo uma língua, mais com preposição, que é o nosso caso. Você vê, a Luciana Kimi Fujita, já que acompanha semanalmente lá do interior do Paraná o nosso programa, faz um elogio a mim aqui, muitíssimo obrigado, sabe que eu adoro receber seus
os seus recadinhos e também mando um abraço para você, chamando você de querido e amado convidado, hein? Poxa Hoje vida, ele hein? não dorme. Aliás, gente, quem está aqui em São Paulo acompanhando, ou enfim, pelo rádio, não se esqueçam. 11 3171 0221, 11 3171 0221 ou 3262 4490, 3262 4490. Eu vou fazer, eu falo para mim não, vai fazer perguntas aqui para o nosso convidado. E tem umas palavras aqui, aqui é uma expressão, advogado do diabo. Todo mundo está lá numa conversa e fala, vou bancar o advogado do diabo, que é o cara do contra. De onde surgiu essa expressão, hein? É o seguinte, a religião católica, ela canoniza as pessoas, por exemplo. É um santo e santo. Agora, para poder canonizar alguém, tem que ter um milagre. Não funciona. E aí, então, é o seguinte... Para virar santo tem que virar ter santo. dois. Não, para começar a canonizar, tem que ter um... Um é para ser beato. Se não tem nenhum, não funciona. Eu já era para ser santo, que já fiz tanto Então, milagre aí, vamos canonizar fulano. Então tem um advogado falando, ela fez o milagre, essa pessoa fez tal. O outro fala assim, não, isso não é verdade. Então tem dois grupos. O do diabo é o cara que está dizendo, olha, isso não é verdade, não é milagre nenhum. Tá. E isso que chama advogado do diabo. Essa que é a ideia. Então, é o do contra mesmo, né? Não é que é o do contra, é aquele que faz você dar argumentos razoáveis, lógico, para justificar. Não é questão, eu acho, não é achismo. Você tem que provar 2 mais 2 é 4. Você sabe que na religião católica, como qualquer religião cristã, o casamento é indissolúvel. No caso da religião católica, a pessoa que só casa uma vez na igreja, salvo se anular o casamento. E entra com um argumento no tribunal eclesiástico, quero anular meu casamento por isso. Aí tem um advogado que faz o papel do advogado do diabo, mas tem outro nome, o defensor do vínculo. Não pode, isso não é motivo para não virar. Mas deixa essa história da igreja para lá. Já que a gente está falando do diabo, não tem nada a ver, né? Mas é meio que no mesmo caminho. Você separou uma expressão aqui, aprendiz de feiticeiro. Então, por as pessoas falam, né? Passei inventando negócio aí, é o que é? Um aprendiz de feiticeiro? De onde surgiu isso, hein? Então veja que interessante. Tinha um mago, uma certa, tem o nome dele aí no livro, o mago. Deixa eu pegar. Que ele fazia uns milagres lá, umas façanhas e tal. E um cara ficou vendo ele fazer. Então o mago fazia a vassoura varrer o chão. E dava uma palavra mágica, a vassoura saía varrendo o chão. Então quando o cara foi embora... Mago egípcio. Egípcio. Aí quando o mago foi embora, ele falou, eu vou fazer essa vassoura, vou andar, porque ele usou as palavras mágicas. Então ele deu a palavra mágica, palavra, vassoura mágica, eu quero que você traga um balde de água aqui pra cá, e jogue no chão. E a vassoura trouxe. Só que aconteceu o seguinte, ele não sabia a palavra para poder ela parar de jogar água. Foi enchendo d'água. Ele quebrou a vassoura. Aí viraram 2 vassouras. Ele quebrou, ficou 4 vassouras. E estava inundando a casa do mago. Aí quando o mago chegou, deu a palavra mágica. Aí ele parou. Falou, amigo, não é assim que a coisa funciona. Então, quer dizer, quando o cara é de feiticeiro, é o cara que usa uma informação, usa um conhecimento, não está preparado para usar, que nem sabe bem como funciona. E usa aquilo lá e acaba dando errado. Que hoje seria o fake news, né? No futebol, a gente usa um técnico que inventa muito, chama de professor Pardal. Tem professor Pardal no teu livro? Não tem. Professor Pardal é por conta de um gibi, que os jovens talvez nem sabem o que é gibi, que era uma revista com desenhos. Mas olha, esse livro é uma delícia. É aquele livro. Você não vai pegar de ponta a ponta, que não é igual a Bíblia. Você não lê a Bíblia da página 1 até a última. Não, você está certo. Porque o que eu digo, pessoal, quem comprar o livro é para ler, põe de lado da cama, lê uma frase só e vai dormir. Não é para ler tudo. Porque outra, não tem começo nem meio fim. Você vê uma frase, põe uma reguinha e fecha. Às vezes você põe na cabeça. Eu vou falar como é que eu estou lendo seu livro. Se você não gostar, você falou que eu estou certo. Se eu estiver errado, você também pode falar. Agradecer sua dedicatória aqui, sempre com muito carinho, que isso é muito. Dedicatória, a gente que escreve o faz com carinho e também quando recebe faz da mesma forma. Eu venho no índice. Boicote, que é um termo que eu ensino na sala de aula. Você quer falar do boicote? Não está ali. Eu vou boicotar o programa aqui. Não, era o seguinte, os ingleses dão uma coisa de uma certa região, os ingleses de uma parte do mundo. Então tinha um cara lá, que ele tinha umas fazendas tal, e ele fazia o pessoal trabalhar meio de graça, meio escravizando lá e tal. E o pessoal não gostou muito daquilo lá que ele estava fazendo. Então, a partir de hoje, nós não vamos cuidar da sua fazenda. E o nome do cara era Boicote. Boicote, Lorde Boicote. Eu sou professor de Direito do Trabalho. Então, e eu falo em sala de aula. Boicotado. Vamos ver se esse cara boicotava porque ninguém quis trabalhar para ele. Não, trabalhar para ele, quer dizer, essa que é a ideia. Então, agora olha o seguinte,
quando você utiliza esses termos, não para mostrar uma arrogância de conhecimento, mas então não bate para o happy hour, o cara, você sabia que tal é coisa aí? Então isso dá para você uma imagem assim, de sabedoria, de conhecimento. Happy hour, isso daqui, você sabe onde é que é? Muito aí, né? Meu pai, meu falecido pai, minha falecida mãe, eles foram comerciantes e eu cresci ia atrás de balcão de padaria, de mercearia, de bar, e sempre tem aquele cara que sabia de tudo, né? Eu te juro, eu estava vendo esse livro outro dia, eu falei, nossa, isso daqui para uma pessoa que eu não lembro nem o nome, mas era aquele que falava, aquele é o garganta, que sabe de tudo, que ele queria dominar. Pro cara que é o gostosão lá do bairro, ele lê isso aqui, ele... Gillette, ó, o Gillette, depois até a foto do Gillette que vinha na caixinha. Na caixinha. Por que chama Gillette? Hoje os jovens o nome dele, nem né? fala Gillette, fala lâmina mesmo. Lâmina barbear. Mas no passado, falando meu pai teve mercearia, a pessoa, eu quero uma caixinha de Gillette. Mas aqui não é Gillette, é lâmina de barbear, como se chama hoje. Por que durante anos se chamou Gillette? Porque é o seguinte, quando você falou aquela Gillette, alguns produtos, ele é usado... Me dá uma mouse beer para mim, me dá uma cerveja tal. Vamos tirar uma xerox. Então, por quê? É tão importante aquele nome que ele passa a ser o substantivo comum e não específico da marca. Essa é a razão de ser. Você sabe, tem um aqui que esse eu vou querer para você contar para o nosso ouvinte, que essa é uma coisa que eu falo muito. Frankenstein. Todo mundo vê aquele monstro, e você vê, no direito a gente fala assim, essa lei é um verdadeiro Frankenstein. Aquilo me dói porque o Frankenstein não é o monstro. Eu estou certo ou estou errado? Vamos lá então. Eu diria senhorzinho Malta. Então vamos lá. Esse Frankenstein, a história do Frankenstein é o seguinte, teve uma pessoa, né, que é autora, que ela estava passando um lugar, ela sonhou, e a ideia, com um assunto lá, uma ideia. E depois ela resolveu escrever um livro. E nesse livro tinha um médico que ele ressuscitava as pessoas, os monstros. Então, ele ressuscitava. Então, esse cara ressuscitado, não tinha um nome próprio. Era incrível, criatura e tal. Mas o médico que ressuscitava a pessoa era o Dr. Frankenstein. Então, mas por que eu falei? Porque o pessoal aqui em São Paulo colocava... Lembra que tinha aquele cinema? E por uns outdoor em frente do cinema assim, Dr. Frankenstein, Frankenstein, e para chamar a atenção das pessoas na rua... O monstro e tal. Mas só que, então deve ser o monstro Frankenstein. Não, mas não é Frankenstein. Veja, é o na área médico. do direito, gente com doutorado, pós-doutorado, em palestras, eu não vou corrigir os outros, né? Que eu falo até no meu livro, que eu vou até falar para o ouvinte daqui a pouco, é sobre isso. Eu não corrigi as pessoas em público. Faço em particular e com aquele que quer ouvir ser corrigido. Que às vezes você vai corrigir alguém e perde a amizade, querendo ajudar. Mas o essa lei é um verdadeiro Frankenstein. Puta, o Frankenstein não é um monstro, gente. O Frankenstein é o médico. Que ressuscitava as pessoas. Olha, tem umas seis informações erradas na internet que eu tenho até comentado em livro. Tem várias, né? Tem várias. Então, assim, do Charles Darwin, assim, não é o mais forte sobrevive, é aquele que mais se adapta. Melhor se adapta, não é? Não é do Charles Darwin. Não é dele. Não é dele, é de outra pessoa, tá certo? Então tem várias assim. Então assim, tem a pirâmide de Maslow. Você sabe que eu estou lendo agora um livro chamado O Código de Deus e está abordando isso? Então, o Código de Deus é do italiano, que tem a forma de Fibonacci, que é o seguinte, você começa 0, 1, 2, 3, assim. Então põe 0 mais 1 é 1. 1 mais 2 é 3. Então, 1 mais 2, 3, vai. Então, isso aí gera um círculo que chama o quê? Chama assinatura de Deus. Então, você vai lá por exemplo, tem um Nautilus que é no mar, que ele faz aquelas voltinhas direitinho. Você vai lá naquela flor do girassol, a sementinha volta também. Então, você pegar o seu braço, dividir o tamanho do seu braço por esse tamanho aqui, dá 116, que é o número mágico do Fibonacci. Você pegar da cintura para baixo e dividir o seu corpo, dá o mesmo número. Então, ele percebeu que certas divisões sempre tem, chama assinatura de Deus, sua forma de Fibonacci. Eu estou adorando. Agora, outra aqui que você colocou legal, que é, por que a gente fala, esse cara tá chorando lágrima de crocodilo? Essa é bacana, essa é interessante. Olha. Aí, gente, aproveita e tem pouco tempo de programa. Pergunta aqui o que você quer saber, que deve ter tudo no livro. Que não tiver, ele coloca depois. Então, é o seguinte... Nós temos o crocodilo e o jacaré. Isso. Então, assim, o crocodilo, o que ele faz? O crocodilo, ele abre a mandíbula de cima, o crocodilo.
e o jacaré a de É baixo. de baixo. Eu sei porque Então, eu assim, já vi os dois. Quando ele abre de cima, ele aperta o olho dele, ele chora, ele aperta a lágrima, ele chora. Ele chora, mas tá comendo o cara. Ele é o crocodilo. Agora, o jacaré, ele consegue ver a pessoa. O crocodilo não vê, porque ele faz assim. Então é mais perigoso o jacaré embaixo d'água, porque ele vê você e te come, do que o outro que levanta e não te vê, mas ele chora. Ah, por isso que o Tarzan ganhava a luta lá com o crocodilo? Exatamente, porque o crocodilo ele não enxergava ele pulava de lado e fica chorando e ia me comer. Essa é a ideia. Rapaz, então quer dizer que o Tarzan era muito macho lá com o crocodilo. Você vê pegar no outro jacaré, não ia dar conta. Só que o jacaré é menor, né? Você sabe que ano passado eu estava na Costa Rica, e o Uber do Tarzan era o cipó. Aí eu tirei uma foto de um crocodilo para sacanear as pessoas, eu coloquei no Instagram, isso é crocodilo ou jacaré. Todo mundo viu lá, 90% jacaré, porque um é parente do outro, né? Um é enorme, só que tem a cabeça pequena, o outro não é tão grande e a cabeça maior. Não abrir a boca que dá diferença, não abrir a boca. E essa mandíbula de cima e embaixo. Realmente eu não sabia. Vamos ver outro aqui. Genuíno, morcego. No morcego é interessante. No morcego. O morcego é o seguinte: os antigos achavam que um rato, e quando ele ficava velho, ele virava morcego. Se pegar um morcego e o rato, ele é bem parecido. Bem parecido. Então, aí deram o nome. O que é morcego? É mores secus, é rato cego. E ele ficou cego pelo tempo de vida dele. Então o rato ficou tão velho, ficou cego e virou morcego. O cara fica cego, o bicho fica cego e vai voar. Vai voar. Tem duas palavras aqui que eu uso no meu. Eu sou professor há mais de 40 anos, direito do trabalho. Você colocou duas palavras aqui. Salário. Porque eu ganhei meu salário. Então, assim, antigamente falava ordenado. Você é dessa época? Não. Você tem ordenado, salário, você tem soldo. O soldo tem vários. O soldo é para militar, para cada casa tem um. Tem o nome, varia. Ordenado era na área pública. Então tem vamos falar de salário. Então, assim, o sal, antigamente, era uma coisa rara. Era muito raro, tá? E os soldados romanos, daquelas regiões todas lá no Diamar e tal, e tinham que receber alguma coisa para poder se manter vivo. E o que eles faziam? Não tinham dinheiro em si. Então ele pegava um pouquinho de sal e dava para o cara, o sal. E esse sal era tão raro e tão importante que ele conseguia trocar esse sal por outra coisa em uma loja. Então daí a palavra salário é aquilo que ele recebia para poder comprar alguma coisa. Então o salário veio da palavra sal, que era os romanos que recebiam um pacotinho lá. E a palavra trabalho? Vamos ver se... Eu não vi no livro aqui, mas... A palavra trabalho, olha que interessante. A trabalho é tripalho, é 3 paus. Era um chicote que tinha 3 pontas e tinha um ferro na ponta. O romano batia nas cordas do escravo para ele trabalhar. Então ele trabalhar, batia nele. E também tinha o equivalente a uma trave, assim fosse uma cruz, o cara ficava pregado lá. Então é o tripalho, então ele sofria. E a palavra trabalho como sofrimento atualmente só existe na medicina. O trabalho de parto correu bem. Não é o trabalho do bem, é o trabalho da parturiente aguentar nascer a criança. Esse que é o trabalho, é o sofrimento que ela teve. Então hoje no artigo 5º da Constituição, o trabalho é o direito. Aliás, como votar é um direito, não é obrigatório. Artigo 6. Artigo 5º. Artigo 5º é inciso 13. Artigo 5º tem vários incisos. É os direitos sociais aqui no 5º. É o artigo 6º, direitos sociais. E o 7º, os direitos trabalhistas. Quer ver um negócio aqui? Infelizmente, o tempo é pequeno nosso. Você colocou uma aqui, veterinário, todo mundo sabe que é um médico dos bichos, não é? Mas é interessante. Então, por que chama veterinário? Então, assim, os romanos tinham o seu grande cavalo para trabalhar de batalha, um cavalo de batalha bonitão. E lá tá lá. Mas, coitado, o cavalo, como ser humano, fica velho. Se machuca nas batalhas e tal. E nada mais justo que você deixar ele cuidar, ele velhinho, numa situação tranquila. Cuidava. Então, eu falei, peraí, mas o cavalo está machucado, é velho, mas ele ainda pode fazer algum serviço pra gente. Então, vamos cuidar dele, que tem utilidade ainda. E os caras que faziam esse trabalho, porque veterino é velho. É velho. E o veterano é o velho. Então o veterino é o cara que cuidava do cavalo velho. E Caio falou veterinário. Poxa, mas esse aqui é do inglês, goodbye. Por que você colocou aqui essa palavra goodbye? Então assim, vai com Deus, né? Essa é mais estica. Pega mais aquela que é mais simples, porque você pareia um pouco e fica muito. Gente, é uma delícia esse livro. A gente está quase acabando. E outra coisa. Só lembra outra coisa. Na Amazon, são 700 páginas, vale a pena, é baratinho, gente, na Amazon, tá? Porque físico eu não tenho mais, tá? Não tem mais, só eu tenho aqui. Se você pagar para mim R$2.000, eu cedo esse aqui, mas arranco a página
da dedicatória. Ó, o meu chefe está dizendo que está acabando o tempo. Vamos pegar uma palavra aqui, depois Do você número, fala do dos números. Ótimo. Ele pode filmar assim ou não? Pode. Quem está vendo na internet, ele está colocando um papel aqui, que quem está na rádio não vai ter Eu vou jeito, explicar. né? Vai virar morcego, não dá para ver. Explica Então, aí, assim, papel. Qual a origem dos números? O número 1 tem um ângulo. Pode ver no desenho lá, tô quem está vendo. vendo. O número 2 tem 2 ângulos. E assim por diante. E o zero não existia. É assim que foram criados os números. E o zero não existia. Olha só. Olha aqui. Se você quiser mais de perto, você pode ver. Ah, tá. Mostra lá para O pessoal câmera, quem está vendo. Tá vendo? Tá. Que interessante. Ah, e outra coisa, esse é do meu livro aí. Se a pessoa entrar no meu site, ele vai receber 30 páginas gratuita, uma de cada letra, com movimento, uma musiquinha de graça. Opa, 30 páginas do meu eu livro vou aqui, entrar ó. nesse site Do meu aí, livro aqui, ó. Tá aqui. Meu livro aí, ó. Olha, para você que está na rádio, como é que encontra? O novo dicionário Origem das Palavras no seu site, como é que é? Qual é o site? Mostra aí, É o meu nome aqui, ó. É o meu nome aqui, ó. Bom, é arroba? Não. Aí O nome é esse daí. Né? Bom, o site é www.elavier Barbosa. É. Elavier com V e Barbosa com S. Elavier Barbosa. Tudo junto. .com? .br. Arroba, .com.br. Exato. E no Instagram é arroba Elavier Barbosa. Não se esqueça, Elavier com Z e Barbosa Com S. com S. Cara, a gente poderia ficar aqui horas falando. Foi uma delícia falar com você. Já estamos extrapolando o nosso tempo. Muito obrigado. Posso mostrar meus quadros? Mostra, rapidinho. Aí. Olha aqui, ó. Esse é um livro, comunicação baseado em PNL. Lá. Esse livro tem 450 páginas, vai ser lançado até colorido, físico, guia do palestrante. Esse daqui é a resiliência, né, a chave do sucesso. A gente vai fazer o seguinte, Elavier, assim que sair do palestrante, você volta aqui, combinado? Será um prazer. Tá bom. Meus amigos, muito obrigado pela audiência e até a próxima. Obrigado, Elavier, e até a próxima semana com mais um Professor Zainag Entrevista e tchau!